Deputados se reúnem nas comissões técnicas para dar andamento à análise da reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia. Polo Industrial de Manaus inicia o ano com queda na produção por conta da crise mundial. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver parlamentares questionam a possível indicação de funcionário do BNDES ao cargo de superintendente da SUFRAMA. E mais, os efeitos da enchente que afeta 7 municípios do estado entraram em discussão na Casa Legislativa. O programa Bom Dia desta quinta-feira, hoje dia 5 de março de 2015, está no ar. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Os deputados se reuniram ontem, quarta-feira, à tarde, nas comissões técnicas da Casa para dar andamento à análise da reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia. A reforma administrativa do Executivo Estadual, que foi entregue pelo governador José Mello ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, na semana passada, passou nesta quarta-feira pela análise conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Gestão Pública e Finanças. O projeto veio com 2 emendas do próprio Executivo. Os substitutivos previam as extinções das Secretarias Estaduais da Mulher, do Esporte e Juventude e ainda a incorporação da Agência de Desenvolvimento Sustentável ADS-ACEPRO. Pela análise das comissões, a Secretaria da Mulher passa a ser incorporada à Sejus com cargo executivo no órgão. Quanto à extinção da Secretaria de Esporte e Juventude, os parlamentares entenderam manter a pasta e criar um cargo executivo. Outra discussão foi pela incorporação da SECT à CEPLAN, também com a criação de um cargo executivo. As 2 emendas receberam um parecer favorável das 3 comissões. Essa reforma passou basicamente pelas 3 comissões, CCJ, Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças. Cada presidente avocou para si a relatoria e fizemos as alterações que discutimos ontem com a equipe do governo e chegamos, por exemplo, acrescentamos a juventude na SEGEL, a secretaria que estava sendo extinta, a SECT, ela ficou no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento, mas com uma estrutura própria, Secretaria de Executiva lá, que é a secretaria que vai cuidar dos projetos de desenvolvimento. A primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que se realizou-se hoje aqui na Assembleia Legislativa, foi deliberado 8 projetos, dos quais 6 mensagens do governador, das quais foram todas aprovadas, e constaram nessas mensagens do governador uma emenda do deputado Luiz Castro, que foi aprovada, aceita pela nossa relatoria, e 2 emendas do governo do Estado. As outras matérias foram aprovadas também sem alteração. Acredito que nesse esforço concentrado, diferente das vezes anteriores, onde a Assembleia, de maneira urgente, urgentíssima, e as comissões, de maneira a trabalhar arduamente, votavam as matérias sem discuti-la no seio de cada uma, onde cada um pudesse dar sua contribuição e até para fortalecer as comissões. O projeto que trazia a incorporação da Agência de Desenvolvimento Sustentável, a ACEPRO, recebeu uma emenda do deputado Luiz Castro para manter a expressão sustentável. O substitutivo recebeu o parecer favorável dos deputados. No acordo, a ACEPRO passa a ser chamada Secretaria de Produção Rural Sustentável. Apresentei 3 emendas, uma eu consegui ver acatada, que é de ter, pelo menos dentro da CEPRO, a função do desenvolvimento sustentável, da produção sustentável, já que vai ter ali a agenda de floresta, a agenda do manejo de espécimes como o pirarucu, também a importante questão de extrativismo. Então, é preciso que a CEPRO assuma essa função. O projeto que compõe a reforma administrativa do Estado ainda recebeu 6 emendas parlamentares, todas rejeitadas pelas comissões em um acordo feito entre os deputados. Agora, a matéria vai ser discutida nesta quinta-feira em plenário.
A mensagem governamental que trata da reforma administrativa voltou a ser pauta dos parlamentares no plenário Rui Araújo. De um lado, deputados que questionam a eficácia da fusão e incorporação de pastas do Executivo. Do outro, aqueles que acreditam que a reforma trará economia e eficiência à máquina administrativa do Estado do Amazonas. Principal pauta do começo da 18ª legislatura até agora, a discussão da reforma administrativa voltou a ser tema do discurso de parlamentares no plenário Rui Araújo. Às vésperas do projeto ir à votação, os deputados mais uma vez levaram à tribuna os prós e contras da alteração na estrutura das pastas do governo. O deputado Serafim Correia afirmou que a Secretaria de Ciência e Tecnologia não está sendo extinta, e sim sendo incorporada pela Secretaria de Planejamento. Porém, o parlamentar fez uma sugestão. São múltiplas atividades e que vão terminar impedindo a velocidade com que as secretarias precisam agir. Por isso, eu defendo uma outra linha que considero melhor. Planejamento e orçamento devem ficar na Secretaria de Planejamento. É difícil planejar se você não tem o controle do orçamento. Então, considero correto tirar o orçamento da Cefaz para a Ceplan. Então, essa seria uma secretaria, Secretaria de Planejamento e Orçamento. A outra seria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e Desenvolvimento. Os deputados José Ricardo e Vicente Lopes também defenderam a manutenção da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Os parlamentares acreditam que, em um momento de crise econômica, os investimentos em inovação são fundamentais para o futuro desenvolvimento do Estado. Já o deputado Luiz Castro questionou a situação da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente, atualmente, não possui quadro de servidores efetivos, concursados. Nunca foi realizado um concurso público para que uma equipe administrativa e técnica da própria Secretaria pudesse dar suporte às suas ações. Esta Secretaria tem única e exclusivamente os cargos comissionados. E na reforma administrativa, está se propondo a redução dos 88 cargos comissionados atualmente existentes para 61 cargos comissionados. Deixando de se observar que são 42 unidades de conservação estadual. Em plenário, a deputada Alessandra Campelo avaliou como positiva as mudanças na reforma administrativa, após reunião entre parlamentares e representantes do Executivo Estadual. A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e a Secretaria de Esporte e Lazer não serão mais extintas. Uma decisão que era unânime entre todos nós deputados, de manter a Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres e de manter a Secretaria de Juventude, por ser uma proposta de consenso entre todos os deputados, era consenso a permanência dessas duas secretarias. Nós ontem demonstramos força e conseguimos mudar, vamos mudar isso dentro da reforma administrativa. Para o líder de governo na Assembleia Legislativa, o deputado Sidney Leite, a discussão é importante e faz parte do processo democrático de apreciação das matérias. Tem deputado que sempre criticou porque o governo criava cargo. Agora o governo está extinguindo o quadro, estão criticando também. Então, isso faz parte do processo do parlamento, é natural. Mas eu, particularmente, defendo e entendo que o governador José Mello está tomando uma medida, primeiro, importante, tanto do ponto de vista da realidade econômica que o Brasil enfrenta hoje, mas também em função da perspectiva do Estado. Os deputados Bi Garcia, Dermilson Chagas, Vicente Lopes e Vanderlei Dallas também se pronunciaram sobre o assunto. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, anunciou que a votação da reforma administrativa deverá ocorrer nesta quinta-feira, dia 5 de março. E ainda sobre a reforma administrativa, que também prevê mudanças na gestão de políticas públicas para a juventude. Na manhã de ontem, quarta-feira, entidades da sociedade civil vieram ao Poder Legislativo.
Com o apoio do deputado José Ricardo, do PT, eles pedem a reintegração da Secretaria de Juventude, a SEGEL. Desde que foi anunciada pelo governador José Mello no dia 25 de fevereiro, a reforma administrativa tem sido amplamente debatida na Assembleia Legislativa. Nesta quarta-feira, entidades que representam os movimentos estudantis do Amazonas tiveram uma audiência com o deputado José Ricardo, do PT. Eles querem a reinserção de uma coordenadoria de juventude vinculada de esportes e lazer, SEGEL, ou mesmo a Casa Civil. Para propor medidas ou ações que estabeleçam que a juventude se torne novamente prioridade no governo do Estado. Através de uma mobilização de nível estadual, estamos fazendo justamente agora essa discussão para reforçar ao governo do Estado a importância de termos um órgão, uma secretaria que trate de políticas de juventude. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALEAN, deputado José Ricardo, do PT, diz que a reforma administrativa do governo precisa reavaliar as políticas públicas voltadas para as minorias, mulheres e jovens. Mas não basta só ter o nome, porque já existia. Nome já tinha na Secretaria de Esporte e Juventude, já tinha a Secretaria Executiva das Mulheres. Nós precisamos saber do governo agora se vai ter recursos, se vai ter implementação dos programas, se vai ter propostas efetivas nesse sentido. Isso a gente vai estar cobrando, porque senão é só para agradar nesse momento, mas depois não acontecer nada. Uma das principais preocupações das entidades é com a geração de emprego e renda. Polo Industrial de Manaus inicia o ano com queda na produção por conta da crise mundial. O assunto foi discutido pelo deputado Abdala Frache, que destacou a demora na aprovação de projetos de ampliação das empresas. De acordo com a Federação das Indústrias do Amazonas, FIEAM, o Polo Industrial de Manaus iniciou 2015 com queda não apenas nas importações, mas também para as empresas que produzem componentes. Além disso, a questão de novos investimentos também foi prejudicada com a redução no número de projetos de implantação e ampliação aprovados pelo Conselho de Administração da Sulframa, o CAIS. De acordo com especialistas, a situação é um reflexo da crise econômica internacional, do desempenho da economia brasileira e do impasse na troca de gestores do polo. O resultado foi um corte de pelo menos 50% do número de reuniões do CAS no ano passado, o que implicou na queda de mais de 60% do volume de implantação de projetos na Zona Franca de Manaus. Enquanto em 2013, o CAS aprovou 220 projetos, em 2014, a quantidade de projetos caiu para 111. O assunto foi discutido durante sessão plenária no Poder Legislativo e o deputado Abdala Frache destacou que a falta de reuniões impede a apreciação de novos projetos, o que prejudica o avanço da economia do Estado. O Ministério da Indústria e Comércio não vem aqui, não manda o seu representante para que essa reunião ocorra e isso atrapalha o projeto das indústrias de implementação de novas linhas de produção, de novas fábricas, de aumento das que já estão existindo. E isso, com certeza, dá um reflexo negativo na Zona Franca de Manaus, no Polo Industrial de Manaus. De acordo com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, o Conselho irá realizar uma reunião ainda este mês. Veja a seguir, parlamentares questionam a possível indicação de funcionário do BNDES ao cargo de superintendente da Sulframa. Não saia daí, voltamos já. O exercício das atividades na Assembleia Legislativa do Amazonas vai além do plenário e reuniões. As comissões parlamentares também se fazem presentes para atender, de forma especializada, assuntos complexos presentes na nossa sociedade. Para assuntos relacionados ao lazer, juventude e esporte, há a Comissão de Esporte e Lazer, possui as seguintes atribuições:
política de educação física e desportiva e análise de programas, projetos e atividades dela decorrentes. Diversão e entretenimento público. Política pública de juventude em seus diversos campos. Entre pelo site da Assembleia Legislativa www.ali.am.gov.br e saiba mais sobre a composição, notícias, relatórios e reuniões. Além de poder entrar em contato no campo, fale com a comissão. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A possível indicação de um funcionário do quadro do BNDES para o cargo de novo superintendente da Sulframa repercutiu negativamente no plenário Rui Araújo. Os deputados questionaram a vinda de um técnico de fora do estado para comandar o maior modelo de desenvolvimento econômico da região. Os parlamentares acreditam que o Amazonas possui pessoas com competência para chefiar a Sulframa. O novo superintendente da Sulframa pode sair dos quadros técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. É o que indicou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto, em entrevista para um jornal local. O assunto foi tema de discussão em plenário. De acordo com o governo federal, a definição deverá ocorrer nos próximos 30 dias. A preferência por um nome do BNDES tem a ver com uma suposta excelência de quadros do banco e porque também a instituição financeira está sob a jurisdição do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Na opinião do deputado Sinésio Campos, a indicação pode trazer prejuízos para futuros investimentos. Se já existe problema de recursos contingenciados, aqui, deputado Abdala, que preside essa sessão, se já existe problema de contingenciamento do recurso, imagina vindo alguém de fora que não sente na pele os problemas do nosso modelo Zona Franca. Então, eu aqui estou me manifestando de forma contrária qualquer indicação, qualquer nomeação para a Sulframa que não seja alguém que tenha sensibilidade. Sinésio Campos afirmou ainda que o Amazonas possui diversos técnicos com competência para comandar a Sulframa. O deputado Serafim Correia questionou o teor do discurso do deputado Sinésio Campos, já que, segundo o líder do PSB, a competência de nomear a chefia da autarquia federal é privativa da presidente da República, Dilma Rousseff. A responsabilidade exclusiva de nomear não é minha, não é sua, é da presidente. E eu não quero crer que a presidente vai fazer isso. A deputada Alessandra Campelo também comentou a situação e lembrou da gestão do carioca Mauro Costa à frente da Sulframa, classificando a época como desastrosa para o polo industrial de Manaus. Serafim Correia defendeu a gestão Mauro Costa na Sulframa, afirmando que o gestor tirou a autarquia das páginas de polícia dos jornais para as de economia novamente. Desde novembro de 2014, o cargo de superintendente da Sulframa é ocupado interinamente por Gustavo Igrejas, que respondia pela coordenação geral de acompanhamento de projetos industriais. Igrejas atualmente é o nome preferido dos setores da indústria. O presidente do Senado, Renan Calheiros, devolveu à presidência da República a medida provisória que eleva tributos sobre a folha de pagamento. O parlamentar se posicionou contrário ao conteúdo da MP e disse que a elevação de tributos não pode ser feita por meio de medidas provisórias. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Vicente Lopes, um dos representantes do PMDB na casa, apoiou a atitude de Calheiros e afirmou que a medida correta é enviar um projeto de lei. A relação do presidente do Congresso, Renan Calheiros, com o Palácio do Planalto anda estremecida.
principalmente após a atitude de Calheiros em devolver à Presidência da República a medida provisória que eleva os tributos da folha de pagamento para vários setores da economia, já anunciado na semana passada pelo ministro Joaquim Levy. Devolvo a medida provisória 669 de 2015 à Presidência da República. A MP foi editada na última sexta-feira e aumenta a contribuição previdenciária de setores como a construção civil, tecnologia da informação e do setor hoteleiro. O aumento nas alíquotas varia entre 1,5% e 2,5%, cobrados sobre a receita bruta das empresas. As novas regras passariam a valer a partir de junho, para cumprir o período de 90 dias após a publicação da medida. Esta matéria poderia ser perfeitamente veiculada por projeto de lei de iniciativa da Presidente da República, que ainda dispõe a seu favor da possibilidade da urgência constitucional. Por esta razão, considero a medida provisória 669 de 2015 inconstitucional. Aumentar impostos por meio de medida provisória poucos meses após ter concedido uma vantagem fiscal que se dizia definitiva, sem a mínima discussão com o Congresso Nacional, é um péssimo sinal para quem deseja vender a imagem da normalidade institucional e econômica do Brasil. Na Assembleia Legislativa, o deputado PMDBista Vicente Lopes apoiou o posicionamento de Renan Calheiros. O parlamentar declarou que a elevação de tributos não pode ser feita por meio de medidas provisórias, mas através de um projeto de lei. A criação de impostos, melhor dizendo, ela obrigatoriamente só pode ser feita por lei. O que o governo fez? O governo mandou por um instrumento que não é o instrumento que a Constituição ampara, medida provisória. E o presidente do Senado, de forma sábia, corajosa, no entanto, porque pelo fato de comodidade, de apoio, base de apoio de governo, tá certo? Às vezes se faz tudo, até o que é errado. Lá o que ele fez? Ele fez o que é certo, o que a Constituição dá retaguarda, dá apoio. O Senado Federal aprovou as novas regras para a criação de partidos políticos no Brasil. Uma das principais mudanças, considerada rígida, está em relação à fusão de siglas, que só poderá ocorrer após 5 anos de fundação. O projeto foi aprovado durante rápida votação no Senado Federal. Agora, a lei dos partidos políticos está mais rígida. Uma das principais mudanças está na união de 2 ou mais siglas para a criação de uma nova legenda. Com a nova regra, os partidos precisam ter pelo menos 5 anos de fundação para poder ocorrer a fusão. Outra mudança está na coleta de assinaturas. Ainda continua a exigência de 485 mil. No entanto, só podem assinar o documento as pessoas que não têm qualquer filiação a partido político. As normas podem trazer dificuldades para 2 nomes conhecidos da política nacional. O primeiro deles é Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, que pretendia fundar o Partido Liberal com adesão de legendas recentemente criadas. Marina Silva também pode ter dificuldades para registrar a Rede Sustentabilidade, já que foram coletadas assinaturas de filiados e não filiados. A ex-senadora tem que reapresentar a proposta na Justiça Eleitoral antes da sanção da nova lei pela Presidente da República. O deputado José Ricardo mostrou preocupação com o mau uso de dinheiro público nos municípios afetados pela cheia dos rios. Segundo o parlamentar, a dispensa de licitação nos casos de calamidade pública facilita o desvio de verbas. A Lei 8.666 de 1993 instituiu as normas para licitações e contratos da administração pública. A licitação é a regra, já que garante que o poder público economize recursos e contrate os serviços mais adequados à necessidade da administração. Porém, quando ocorre uma situação de emergência ou calamidade pública, é necessário se agilizar os trâmites para a compra de gêneros essenciais. A dispensa de licitação está prevista no artigo 24 da lei e costuma ser utilizada durante as cheias dos rios no Amazonas, quando diversos municípios ficam alagados. Porém, o deputado José Ricardo questiona se a dispensa de licitação está sendo utilizada de forma correta. Segundo o parlamentar, o mecanismo abre brechas para desvio de finalidade e corrupção.
A minha preocupação, por um lado, é essa fiscalização, esse acompanhamento desses gastos, né, desses recursos, investimentos são realizados, porque a gente sempre recebe alguma denúncia de que o dinheiro, eventualmente, alguém está se aproveitando, né, pessoas que não precisam estão recebendo, então tem que ter uma fiscalização melhor. E, ao outro lado, seria ações preventivas. José Ricardo também cobrou mais ações preventivas na área de defesa civil e apresentou uma proposta de emenda constitucional para garantir mais investimentos no setor. O parlamentar também defende o deslocamento de prédios públicos, como as escolas, para locais que não sofram com o alagamento. Deputado Adjuto Afonso também falou sobre a enchente no Amazonas, em especial na calha do Rio Purus, que já atingiu mais de 1.000 famílias no município de Boca do Acre. A enchente no Amazonas foi o tema do pronunciamento do deputado Adjuto Afonso, que lembrou que, com o município de Boca do Acre, 7 cidades do estado já estão em situação de emergência: Itamaraty, Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, na calha do Juruá, e Canutama, no Purus. Os parlamentares Carlos Alberto, Platini Soares, Saba Reis e José Ricardo pediram maior empenho e eficácia das prefeituras municipais no preparo técnico, administrativo e operacional das defesas civis para trabalharem na prevenção. É necessário que cada município esteja junto com o governo do estado, com o governo federal, busque recursos naquele ministério do governo federal. A prefeitura tem que ter esse pensamento, né? O gestor tem que ter esse pensamento de que não é só recurso do governo do estado, tem que ter recurso do governo federal, e comece a trabalhar nessa linha. De acordo com o CPRM, o nível da água do rio Solimões, do município de Tabatinga, é o farol de alerta para o nível dos rios no resto do Amazonas, e a situação é de rio alto acima das cheias de 2012 e 1999, o que já sinaliza uma grande cheia em 2015. Em a parte, o deputado Platini Soares esclareceu que, com a informação do órgão, será possível garantir à Comissão de Assuntos Municipais a possibilidade de antecipar uma agenda positiva com os prefeitos para evitar a utilização excessiva de decretos de calamidade ou emergenciais. Nós estamos na Comissão de Assuntos Municipais tentando agendar o mais breve possível a visita em loco a esses municípios que estão com os rios muito acima do esperado. E, além disso, quero ressaltar também que na última sexta-feira nós tivemos uma reunião com CPRM, IMET, Civan, e nós temos dados ali alarmantes que podem ser também de seu conhecimento para enriquecer a sua busca pela melhoria e pela mitigação do prejuízo desses ribeirinhos. A Frente Parlamentar de Apoio aos Empreendedores Individuais vai orientar os trabalhadores na elaboração da Declaração Anual de Imposto de Renda. A repórter Mariana Braga tem mais informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, Amanda. Bem, quem quiser dispor desse serviço, basta vir ao prédio da Assembleia Legislativa, localizada aqui na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, número 3.950, bairro Parque 10, Zona Sul de Manaus. Informar na recepção que precisa ir ao 5º andar, na sala da FREMPEI, que é a sala da Frente Parlamentar, presidida pelo deputado Adjuto Afonso, e que está fazendo essa prestação de serviço também. Vale lembrar aos empreendedores individuais que o prazo para a declaração anual do imposto de renda começou desde o dia 1º de janeiro e eles devem ficar atentos porque o prazo final é até o próximo dia 31 de maio. Bom dia para você, Amanda, e eu volto com você nos estúdios. Muito obrigada, Mariana, pelas informações. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco, muito obrigada pela sua audiência. Uma ótima quinta-feira para você e fique agora com a sessão plenária. Até amanhã. Tchau, tchau.